Muito bem, boa tarde. Iniciando o comentário de fechamento aqui no site Leandro Stormer. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2015. Trago para vocês as atualizações e as movimentações do mercado nesse pregão em que o Ibovespa e vários ativos apresentam uma forte alta. Né? Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Aí. Quem acompanha ao vivo sabe que pode interagir comigo no chat que fica logo abaixo. E quem acompanha a gravação pode se comunicar com a gente através do próprio YouTube. Eu sou o Vlad e aqui começa o comentário de fechamento. Ok? Muito bem. Então deixa eu colocar na tela aí o nosso Ibovespa. Pronto. Vamos ver se está tudo certo com áudio e vídeo. Tá tudo ótimo. No ar. Tudo bem. Ibovespa subindo 3,63%. Vai fechando a semana com alta de 4,75%. O mercado respeita, então, de maneira mais objetiva, aqui o suporte na faixa dos 45 mil pontos, que foi testado essa semana, né? Para ser mais exato, na segunda-feira, que o mercado chegou até a fechar abaixo aqui ter o menor fechamento do ano. Com essa alta, o mercado se afasta daquele patamar, abre espaço para a busca da próxima resistência. Né? A próxima resistência fica entre a linha de tendência de baixa, que conectou aqui os últimos topos, e o fundo anterior, em 48.500. Tá? O cenário ainda possui viés baixista, mas agora é um viés baixista uma tendência de baixo com viés mais lateral. Né? Os preços já passaram para cima da média móvel de 21. Como já houve um corte da média móvel de 21 aqui no meio do mês passado, aparentemente a gente vai ficar trabalhando dentro dessa congestão aí que se desenrola com limites entre 44 e 48.500. Tá? O gráfico semanal também vai fechando o comprador. Uma barra branca vai sendo deixada, né, sugerindo então algum repique. Né? Já tivemos um repique aqui, né, o mercado tocando a média móvel de 9. Quem sabe agora no próximo repique o mercado deve encontrar a média móvel de 21 semanas. Tudo isso vai ser detalhado em seguida pelo Stormer no Chat Position. Que hora se pretende iniciar, Stormer? 5h30. Então, Chat Position às 17h30. Já respondendo aqui o Flávio. Hoje quem apresenta será o Stormer. Legal? Bom, então tá aí o nosso Ibov segurando novamente o suporte, aponta para a próxima resistência. No intraday do dia de hoje, tivemos o índice futuro abrindo em gap de alta. No terceiro candle do dia, passando para baixo da linha da água, formou o primeiro movimento, não foi acionado. Em seguida, o mercado marcou fundo e subiu desde então. Após a marcação do fundo lá às 10 horas e 45 minutos, o mercado subiu nada mais, nada menos do que 1.700 pontos. Uma movimentação bizarra, forte, né? Dentro da nossa abordagem, não houve nenhum enquadramento para que a gente pudesse trabalhar operações. Então, ficamos observando o mercado subir. Não necessariamente alta é sinônimo de oportunidade. Né? Nem sempre o mercado vai deixar a movimentação limpa e clara de ser operada. No dólar, temos hoje o dólar apresentando uma boa queda de 1,7%, 1,68%. Embora o viés ainda siga altista, né? As médias subindo, os preços ainda estão acima da média. Abaixo dos 3.804 pontos, 884 pontos, perdão, é que um pivô de baixa se instala e a tendência vigente seja revertida. Ok? No intraday, tivemos o dólar abrindo em gap de baixa, rompendo a linha da água, formando o primeiro movimento, também não acionando esse primeiro movimento, passou para baixo da linha da água às 11 horas e 15 minutos, 11 horas e 30, né? E a partir disso
a pressão vendedora foi capaz de segurar os preços em queda, né? Também no dólar não tivemos nenhum enquadramento. Então hoje no índice no dólar foi um dia de descanso. O juro chama atenção para o movimento do juro, não exatamente para o movimento do contrato 2017, apesar de ser o contrato mais líquido, chama atenção para os contratos mais longos. Percebam que o contrato F19 já perde o fundo anterior, ou seja, nós já temos um pivô de baixa no contrato F19, no F20, no F21, no F25, ou seja, os contratos mais longos já começam a reverter a tendência. E um movimento que a gente chamou a atenção antes dessa explodida dos juros, isso aconteceu lá por volta de agosto, foi quando nós tivemos o contrato F19 passando a ser cotado num valor superior ao contrato mais curto. Né? Então, até alguns dias atrás, ó, vamos voltar aqui para esse dia aqui, para o dia 24/9, a gente tinha o contrato F17 cotado a 15,67 e o 19 cotado a 16,12, ou seja, naquele momento, né, os contratos mais longos estavam trabalhando acima dos mais curtos. Hoje está acontecendo a inversão. Esse é um sinal positivo, né? Essa seria a ordem normal da curva de juros. Os contratos mais longos sendo cotados a um valor menor, quando o mercado interpreta menos risco, é assim que deve estar disposta a curva de juros. Tá? Com os contratos mais longos valendo menos, né? Ou seja, acreditando que aquele governo vai conseguir controlar a inflação e a partir disso não precisa ofertar seus títulos a uma taxa tão alta. Tá? Então, essa é uma sinalização baixista para a taxa de juros, o que corrobora aí uma expectativa de uma recuperação mais consistente no Ibovespa. Lembrando que a gente está entrando no mês de outubro, mês usual de fundo no Ibovespa. Tá? Usualmente o mercado costuma fazer seus fundos no Ibovespa. No Ibovespa em outubro, perdão. Né? O próprio fundo lá de 2008 aconteceu exatamente em outubro. Né? E é o mês onde acaba aquele ciclo do Sell in May e Go Away, né? O ciclo que vai então de maio até outubro. É a partir de outubro que o mercado costuma entrar no melhor ciclo para se estar posicionado em ações. Lembro que eu fiz até um vídeo na época alertando esse período que estava por vir. Para quem não assistiu, eu sugiro dar uma olhadinha, né? Então vou botar aqui Leandro Stormer, Sell in May. Então aqui, ó. Então aqui eu avaliei o desempenho do Sell in May em Go Away. Tá? Eu vou deixar o link do vídeo para quem ainda não assistiu assistir. Esse seria o último mês daquele ciclo. Vamos falar das commodities. Então o milho, conforme minha expectativa, né? Já era stop pela média móvel de 9. O milho passou por um período muito bom, né, de média móvel de 9 e agora parece entrar num cenário de drawdown, né? O que é um cenário de drawdown? Quando o sistema traz os seus retornos para a média, né? Com o retorno, os retornos se afastam muito da média, voltam para a média, tá? Quando a gente tem um descanso daquele modelo. E agora a média móvel de 9 vira para baixo. Ok? Então isso me deixa desconfortável em relação a novas posições. Eu fiz a última compra aqui no dia 18, hoje encerro a posição. Tá? E eu confesso que eu vou ficar olhando agora o milho, não vou mais operar os próximos sinais. Vou esperar aí uma próxima operação lucrativa, né? E eu de fora, aí eu vou entrar na próxima. Então é assim que eu costumo conduzir quando eu tenho a expectativa de entrada no período de drawdown. O boi em leve queda, 0,24 depois de 4 dias de alta. Quem tem posição por média móvel de 9 segue comprado. Não há nada a fazer. O boi se aproximou da resistência aqui na faixa dos R$149. Tem uma LTB ali também. E os preços parecem ter sentido tal ponto. O café vai pivotando. Faltou um pouquinho aqui para a gente poder afirmar de maneira mais categórica que foi um pivô de alta conciso, né? O mercado fechou em cima do laço, mas é um pivô de alta. A gente pode pegar esse movimento, projetar a partir do seu fundo e também fazer a projeção aqui clássica, né? Pega todo esse movimento,
projeta a partir do rompimento e ver se em algum ponto as expansões de Fibonacci se casam. Não é o caso. Vamos traçar a retração dessa última perna e ver se aqui a gente tem alguma retração casando com as extensões de Fibonacci. Olha, nada demais, não tem, né? Não tem. Se tivesse alguma retração batendo com algum das extensões, né, o que mais se aproxima seria aqui em torno de 167 dólares. 157 dólares, perdão. Vou deixar ali, vamos ver se o mercado vai lá. Tá? Legal. Em relação a atualizações, hoje não temos nenhuma atualização dos modelos. O método Leandro está líquido, o método Stormer posicionado FR2, né? Posicionado em JBSS. Comento alguns destaques. O primeiro destaque que se aproximou de uma entrada foi Ambev, tá? Se aproxima, mas não rompe resistência, está ali testando a faixa de 20 com 15. Digo que se aproxima porque se eu ajusto o gráfico, o rompimento acontece, né? O volume também não é dos melhores. Vamos torcer para que semana que vem o mercado descanse e 2 ou 3 dias depois de descanso retome a movimentação compradora. Rompimento aí da faixa dos 20 com 20 interessa muito. Os bancos, grande destaque, né? Temos aí o FNC subindo 4,35%. Essa simetria aqui que a gente tinha desenhado no dia 25 parece ter ganhado musculatura, né? O mercado vai indo em busca da resistência lá em 4.900 pontos e também um cenário lateral aí parece desenvolver, lembrando que agora os bancos, né, que semana passada fecharam abaixo da LTA aqui no gráfico semanal, voltam para cima da LTA. Superação dessa máxima, inclusive, aciona o que nós chamamos aqui de Twin Towers, né? Dá para chamar isso aqui de Twin Tower acontecendo, barras gêmeas, né? Acontecendo em cima da LTA de prazo maior no índice do setor financeiro. Dos bancos, que tem grande peso nesse índice, o Banco do Brasil apresentou uma boa alta, 6,7, vai indo em busca agora do fundo anterior em 16,20, que é a resistência. Bradesco, tanto as ações de BBDC3, perdão, que não tinham perdido o seu fundo anterior, quanto BBDC4, apresentaram um bom movimento altista, tá? BBDC3 um cenário bem claro aqui de retângulo, né? Suporte 22,90, resistência 27,42. BBSC3 fortíssima alta, abrindo espaço para buscar a faixa lá dos R$ 28,70. Ok? No gráfico semanal também temos aí um candle de reversão, tá? Ciel rompendo o topo anterior no gráfico diário, entrando agora em tendência indefinida. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de queda, o mercado rompe LTB. No gráfico semanal, a gente tem a Ciel também deixando um candle comprador. Só vamos esperar o meu profit aqui voltar, que ele começou a pensar agora. Vamos lá, profit. Vou abrir o XP Pro. É só falar que eu vou abrir o XP Pro que ele volta ao normal. Então tá. Ó, viu? Foi só falar que eu ia abrir e ele voltou. Então aí o gráfico semanal da Ciel vai segurando em cima de topos anteriores. Tenho certeza que o Stormer vai comentar com bastante interesse esse candle aí da Ciel no semanal. É um engolfo de alta que engolfa nada mais nada menos que o último mês de negociação. Tá? Ecor também apresentando aí uma boa alta, subindo mais de 15% durante a semana. Tá? Vai também rompendo aqui ou tentando romper uma LTB dos preços. A resistência fica ali em 7,20. Esse é o movimento aí de Ecor. Crotch subindo 10%, fechando um gap aqui no gráfico diário. O gráfico semanal também parece ter voltado para cima de uma linha de referência que conectava aqui os últimos fundos. MPLU3 subindo 5% na semana também, fechando o comprador. Uma barra aí que lembra um cenário de Twin Towers, né? Ou engolfo de alta, nesse caso. Petrobras
Lembro desse papel que comentamos ontem, né? Que o candle era de venda, mas que a gente tinha um certo desconforto de fazer essa venda porque o mercado não tinha tocado exatamente o topo anterior, o fundo anterior, não tinha tocado a média móvel de 21. Quem não assistiu o fechamento ontem, sugiro que assista para refrescar a memória. Hoje o mercado pegou todo mundo na contramão aqui, né? Deixa um candle forte de alta e vai fechando também com uma barra de reversão aí no semanal, certo? A Vale também apresentou uma alta interessante, fechou um gap aqui no gráfico diário, tá? Embora ainda tenha uma tendência de baixa, os zigue-zagues ainda estão descendentes. Qual 3 confirmou aquele suporte que a gente colocou nos últimos chats em 14,65. No semanal fica mais limpo ainda o teste desse patamar, a superação da máxima da semana. Na semana que vem abre espaço para recuperação. E Smiles, lembro desse ativo que a gente colocou, deixou até a barra aqui, né, de start. Deixamos desenhados aqui os próprios gaps de fuga, continuação e que sugerindo que esse aqui seria um gap de exaustão, né? E pelo visto é o que aconteceu, né? Então tá aí a CL3 entrando, voltando para as bandas aqui, né? Uma boa distância das médias, é um papel que sugere também repique. Muito bem, mercado comentado, eu não posso deixar de abrir espaço para que a gente inicie as nossas conversas. Então eu começo aqui respondendo a questão do Patini sobre Ambev. A gente já falou de Ambev, né? O papel que está testando resistência. Aqui esse é o gráfico não ajustado, ok, Patines? O teste ali dos 20 com 16 é o que acontece no momento. Como operamos com gráfico não ajustado, o ideal seria que o mercado voltasse um pouquinho aí por 2 ou 3 dias e num terceiro momento rompesse esse patamar. No ajustado, o mercado está testando máximos aqui, né? Também não dá para afirmar que foi rompimento, não. Mas é um papel que vale a pena ficar de olho. O Luiz diz o seguinte: o ABV da Ciel no diário não confirma o rompimento. Isso é um fato relevante para não entrar? Depende do seu modelo, né? Pelo nosso modelo não é um sinal de entrada. Okay? É um sinal de força, mas não é um sinal de entrada. Tá? Se o seu modelo só opera por conta dos sinais, através das confirmações dos sinais do ABV, então não entre. Né? Mas deixa eu ver exatamente qual é o sinal que você está vendo. Será que você traçou aqui uma LTB no ABV? Não sei exatamente qual que é a divergência que você não está observando, né? Aqui no meu caso rompeu, né? Está rompendo também. Mas eu não costumo olhar o ABV não. Eu prefiro o IFR de 14 para observar o Advanced Break Up. E aqui no caso já rompeu tanto aqui quanto aqui, né? Embora aqui está inválido porque o mercado perdeu o fundo. Então o correto seria traçar aqui. Então rompeu também. Falando em Advanced Breakup, o Ibovespa tem um mega Advanced Breakup acionado aí, né? Isso diz que é bem provável que o Ibovespa deve romper LTB. A gente vem falando disso desde o começo de setembro. Lojas Renner com um bom volume, suporte nos 18, vale uma entrada? A Lojas Renner ficou ex dividendo e também, pelo que eu entendi, splitou, né? Só que o gráfico da Lojas Renner não atualizou ó, aqui no Profit Chart. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu excluí o gráfico dela e adicionar de novo. Vamos ver se o Profit agora me traz o gráfico atualizado. LREM, ainda não, ó, por algum motivo não está atualizando, tá? Então vamos colar aqui no gráfico do XP Pro. Ó, então tá aí no gráfico do XP Pro. E a questão do do KNG, melhor dizendo, bom volume, suporte nos 18, vale uma entrada? Eu não vejo uma entrada, tá? Vejo o mercado de lado aqui nesse gráfico, tá? O suporte fica aqui na faixa dos 17,94,
ok? E a resistência aqui nessa zona dos 20,55. Enquanto o mercado não romper para um dos lados, eu não vejo muito o que fazer, tá? No semanal, o mercado está deixando um candle comprador, mas dentro de tendência de baixa. E é isso, tá? Não vejo nada enquadrado exatamente agora na loja Zen. James coloca, Vlad, agora que o mercado está querendo mostrar algum sinal de reversão, quais setores você acredita que vão sair na frente? Normalmente o Ibov se movimenta por setores e acredito que isso vai se repetir. Você poderia falar um pouco sobre esse tema? Olha, eu particularmente gosto do setor bancário. Tá? Itaú é um setor que, apesar da crise, né, que aí está instalada, não sofreu nada do ponto de vista de fundamentos. Né? Itaú e Itaúsa continuaram lucrando muito e não se endividaram, né? As suas margens aumentaram. Tratei desse assunto, inclusive, no último Visão do mês de agosto. Então, se eu tivesse que optar por um setor, seria o setor de bancos, ok? E é o que tem mais peso no Ibovespa, né? Para escolher mais um setor, teria que fazer um estudo mais detalhado. Hipermarcas para swing trade, questiona o Corcova. Hoje superou o candle semanal. Olha, pelo modelo que a gente opera de swing trade, não há uma entrada. O papel está testando o topo anterior, a média móvel de 21 ainda está virada para baixo. Quem olha gráfico semanal, ok, aí é gráfico semanal, né? Não é swing trade. Semanal, de fato, o mercado tocou uma zona de suporte, suportão inclusive, 14 com 15, e a entrada foi em 15 com 42. Foi hoje durante o pregão, né? No meio do pregão. Certo? Mas não é o modelo de swing trade que a gente opera. Aí seria modelo de position, é outra história. Júlio pede avaliação de Vale 5. Ainda cabe uma entrada? Eu não vejo entrada no gráfico diário para Vale 5, tá? A resistência dela está logo acima, em 14,70. O viés ainda é de baixa, tá? Então no diário eu não vejo um argumento muito forte para trabalhar uma entrada. Talvez você esteja vendo uma simetria, né, alinhada com isso. Não acho errado, mas não é um modelo que a gente opera de maneira objetiva, né? E mesmo que você estivesse operando isso aqui, a compra teria que estar lá embaixo, né? Teria que estar na operação quando o mercado fez um ponto de inflexão, que foi aqui, para ser mais exato, 13,70. Talvez seja essa simetria que você está vendo, né? Olha que legal. A distância desse fundo aqui para o fundo que foi deixado aqui são 21 dias. Para esse fundo aqui é 23, quase 21, né? Então é um suporte no tempo também. Ou seja, a partir dessa conclusão, o mercado teria mais quase que 30 dias de alta, 30 candles pela frente para fazer essa perna aqui, né? É, exatamente, 30 candles. Vamos ver. Entre Petro 4 e Petro 3, qual teria mais potencial para a compra? Questiona o Marcos. Olha, essa é uma pergunta que a gente pode responder olhando aqui a nossa planilha que utilizamos para operações de arbitragem, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Obviamente que ela vai dar uma pensadinha. E como eu estou online, tudo vai ficar lento. Enquanto ela vai abrindo, se eu particularmente tivesse que escolher uma, seria Petro 3, tá? Porque Petro 3, do ponto de vista técnico, não perdeu o... Vou botar um gráfico semanal, já que a posição de prazo maior não chegou a perder a mínima do ano, né? O mercado ali se segurou, tá? Enquanto a Petro 4 perdeu o fundo. Então, por essa avaliação, eu preferiria Petro 3.
Aqui dentro da filosofia de arbitragem, de análise comparativa, vamos ver. Vou fechar isso aqui. Pronto, então tá aí. Então vamos botar aqui Petro 3, Petro 4. Vamos ver se tem, se faz algum sentido. Se realmente é Petro. É, tá na média o spread aqui, né? Não seria nenhuma nem outra, né? Ou seja, a relação entre as duas está no 0 a 0. Está na média. Não teria nenhuma, não há nenhum descasamento entre as duas. Tá? Ao contrário de, por exemplo, vamos ver, BBDC 3, BBDC 4. Aqui a BBDC 3 estaria mais fraca, né? Só que esse é um par que não está cointegrado. Aí é outra história, tá? Então, se eu tivesse que escolher uma, seria através da avaliação simples grafista aqui, Petro 3, que não perdeu o fundo do ano. O Rômulo questiona se a Petro 4 rompeu hoje uma resistência. Se sim, você vê a entrada? Bom, o princípio clássico da análise técnica, Rômulo, é operar. Se o indivíduo vai escolher operar a favor da tendência, é comprar rompimentos de resistência e comprar testes de suporte quando a tendência é de alta. Tá? No caso da Petro, a tendência ainda não é de alta, né? Eu preciso de zigue-zagues ascendentes. Concordo contigo que houve um rompimento de uma resistência, que é desse topinho anterior aqui, ó. Isso aqui era uma resistência fraca, tá? Mas era uma resistência. E essa resistência rompida não gera entrada. Por quê? Porque o papel não está em tendência de alta. Ao contrário de Ambev, por exemplo. Ambev está em tendência de alta, zigue-zagues ascendentes. Ou seja, se romper a resistência, tem entrada. Então não é só romper resistência que gera argumento de entrada na compra. Argumento de resistência dentro de tendência de alta. Rodrigo pediu para a gente ver qual seria mais descontado em relação ao IBOV dos bancos aqui. Vamos fazer isso. Não vou fazer em relação ao IBOV, eu vou fazer em relação ao BOVA 11, pode ser? Então tá aí, BOVA 11, Rodrigo. Então, o problema é que não é só estar descontada, né? O problema é que tem que ter uma relação estatística. Então, por exemplo, BBDC4 está descontada, está mais barata que, que a BOVA 11, que o Ibovespa. O problema é que estatisticamente isso não é comprovado, ou seja, não é um par que respeita os critérios mínimos aqui, né? Não está integrado pelo estudo que é realizado. Já Itube e Bova 11, ó, esse aqui já está integrado, está integrado, mas não está descontado em relação ao mercado, está na média, tá? Vamos ver Banco do Brasil, essa também está integrada e está descontada em relação à Bova 11. Então, se esse spread aqui estiver na parte inferior aqui do resíduo, né, o desvio, de dois desvios padrões em relação à média, aí a gente vai pensar em comprar Banco do Brasil e vender Bova 11. Tá? Esse modelo que a gente usa é o modelo de cointegração, tá? Operações de long e short. Inclusive, a gente tem uma equipe aqui na Landstormer focada em atender clientes com o perfil para operar esse tipo de estratégia. Quem quiser mais informações pode mandar e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br solicitando mais informações sobre a mesa de long e short. Hoje o chat vai ser com o Stormer? Sim, será com o Stormer daqui a 5 minutos. Como faltam só 5 minutos, vamos fechar com a última questão aqui do Luigi. Ele pediu a avaliação de Sula e o Marcos também. Então, Sula 11 é um papel que está voltando para cima das últimas máximas aqui, que o mercado deixou essa semana, entre semana e semana passada. Melhor, essa semana, não semana passada. Isso coloca o papel dentro sim de uma tendência de alta de novo, pelos critérios mínimos, né? Os preços voltam para cima da média móvel de 21, os zigue-zagues voltam a ser ascendentes. Então a gente tem no mínimo aí 3 critérios, a gente tem 5 critérios agora, né? Se eu colocar a média móvel de 200 aqui, os 5 critérios estão presentes. Tá? Então deixa eu colocar aqui a média móvel de 200.
Então, tecnicamente, sim, está retomando a tendência de alta, Luigi. Ou seja, a partir de agora eu poderia pensar em compras por rompimento de resistência ou por teste de suporte. Ela passou por um período aqui sem tendência. James coloca, com relação ao Petro 3.4, no meu entendimento seria melhor comprar Petro 4 porque no longo prazo essa diferença tende a ser desfeita. A grande questão, Luigi, é que do ponto de vista estatístico, essa relação está na média, não tem nenhuma discrepância entre os dois papéis. Não há nenhuma oportunidade de arbitragem estatística em nenhum dos dois entre esse par, né? Então não teria oportunidade. Apenas se eu tivesse que escolher, eu escolheria a Petro 3 porque ela está mais forte, simplesmente porque ela não perdeu o fundo anterior. Ok? Maravilha. Então, abrindo espaço aí para os... Quer comentar alguma coisa? Eu ia abrir espaço para ti agora. Eu acho assim, É. acho que é importante a gente mencionar que a gente nunca deve trabalhar em cima de impressões nem de entendimentos. Hum. A gente tem que trabalhar realmente em cima de números estatísticos. Então, se a gente tem uma situação em que aparece realmente um determinado ativo sendo correlacionado ou não, é isso que a gente vai estar operando. Um papel mais forte do que o outro é o que a gente vai estar operando mais forte. Quando a gente tenta trabalhar em cima de impressões, isso vou dar uma experiência de quem trabalha muito tempo no mercado, pessoal. Impressões, sentimentos, entendimentos, feelings, isso aí nunca dá certo. Tá? No prazo mais longo, os nossos feelings, nossos sentimentos acabam atrapalhando. A gente tem que trabalhar em cima de números, estatística, objetividade. Que a nossa mente é volátil demais, né? Bom, então, encerrando o nosso comentário de fechamento, daqui a alguns minutinhos, chat position no ar. Eu deixo um abraço e desejo um bom final de semana a todos. Valeu!